Fala galera do Bate-Bola com o Mickey. Hoje mais um programa especial. Hoje dando início a um novo projeto. Hoje vamos falar com um técnico de futebol. Antes a gente abria essa resenha para jogadores, mas de tantos jogadores falarem de técnicos bons, resolvemos abrir esse espaço, né? Espaço para profissionais que comandam, que sabem comandar esses jogadores, esses grandes jogadores que a gente vem fazendo essa resenha. E hoje um convidado super especial, Reinaldo Cassieri, o Reinaldo de São Roque. Fala, Reinaldo. Opa, boa noite, tudo bem? Prazer conhecer você, né? Conheço seu filho, tudo, mas vamos aí, vamos conversar. Legal, Reinaldo. Reinaldo, hoje você é técnico do Coringa, sub-20, do principal e também da escolinha do Gus, é isso? Isso, hoje eu ainda trabalho na escolinha do Grêmio, né? Hoje parada por conta da pandemia e continuo trabalhando no Coringa, junto com o Zander. Legal. Reinaldo, conta pra gente como é que foi esse início do Reinaldo como técnico? O Reinaldo foi jogador, jogou um tempo, se aventurou, viu que não dava, né? Porque às vezes é assim, né? O técnico vê que não dá como jogador, ele parte para ser técnico. Como é que foi? Na verdade é isso mesmo, né? Eu, como qualquer adolescente, jogava futebol em São Roque e a gente tentou até onde deu, joguei muito tempo campo, joguei no Paulistano, né? Daí, como qualquer jovem vê que já não vai dar mais nada, já começa a procurar outras coisas para fazer, né? E fui para a faculdade, né, de educação física pensando na ideia, falei, ó, eu quero ser técnico. E fiquei lá estudando, né, educação física, estudei em Sorocaba, no antigo Irapuru. Enquanto eu me formei, a primeira pessoa que me abriu o espaço para eu poder seguir essa ideia de ser técnico foi o Zander, né? E eu vi que tinha necessidade de buscar mais sabedoria, aí eu fiz mais 2 pós-graduação voltada para essa ideia de ser técnico. E o Ricardo, depois, nesse meio tempo aí, quando eu me formei, ele abriu também as portas aí para trabalhar com a escolinha, e já fazem 10 anos que eu trabalho no Grêmio com a escolinha. E com isso, nunca abandonei o Coringa, sempre andando junto. Bacana. Reinaldo, quais foram os times que você comandou como técnico? Então, o Coringa, né, que sempre eu tive junto, mas aqui na cidade o projeto da seleção da cidade faz, desde quando eu comecei como técnico, trabalhando na escolinha, essa oportunidade de ser técnico do futsal da cidade sempre caminhou junto, então eu acho que desde quando eu comecei, eu acho que fiquei só 2 anos fora, Bacana. e também trabalhei um ano, né, mais 6 meses como técnico em Sorocaba, no antigo Brazuca, quando existia. E também tem o projeto da FATEC, né, do pessoal da FATEC lá, dos alunos, e é uma experiência nova, curiosa, e estou junto com o pessoal lá também. Ali você vai ter trabalho, viu? Porque ali você vai ter trabalho porque o A Lucas, molecada é muito boa. não, a gente boa, o Lucas, ele se formou o ano passado, meu filho, né? E ele falou que nesses 2 anos que ele tinha ficado Uhum. lá, os jogos entre eles lá, eles tinham ganho um jogo só. Então, eu imagino que você tinha trabalho para montar aquele time lá. É, Já, é incrível que pareça, eles chamaram eu tarde demais, sabe? Na época do Lucas, porque eu comecei a convidar pessoas, né, assim, atletas que estavam já ganhando uma certa idade, falou, "Ô, presta lá uma prova para a FATEC, você não quer estudar? Né, o curso é bom, tudo, mas tem a possibilidade de entrar para a equipe." Aí a turma foi comprando a ideia e entrou um pessoal bom de bola e, lógico, eu acredito que esteja estudando também, né? as duas coisas, né? Reinaldo, qual é o seu time de coração? Olha, eu já, que nem eu
estava conversando com o pessoal, já tive, né? Assim, quando era mais jovem, até um certo tempo, eu torcia para São Paulo. São Paulo. Mas depois você vai estudando, vai caindo essa ideia de querer torcer, né? Porque você mais analisa do que torce. Então, eu acho que eu não torço mais, mas eu torcia mais quando era jovem para São Paulo. Sem ser um técnico de São Paulo, qual um técnico que você admira, que você enxerga como bom, como ótimo? Nossa, tem bastante, não. Tem bastante. Mas eu posso falar do futsal, eu gosto do PC de Oliveira. O PC, legal. Que PC, eu gosto do PC. dirigiu Magnus, esse time grande seleção brasileira, foi isso também, né? Seleção brasileira, trabalhou na Espanha, né? Rodou bastante. Mas um técnico que eu assisti uma palestra dele, que foi o Muricy Ramalho, eu achei curioso, eu gostei dele, sim. Gostei dele. Eu achei um cara bem profissional. Bem profissional, né? Um ídolo em relação ao futebol. Um ídolo. Eu gostava na época de assistir o Tafarel jogar. Tafarel, né? Eu gostava do Tafarel, depois, né, foi passando o tempo, gostava do Ronaldo Fenômeno, esses caras aí eu tenho como ídolo. Legal. Porque eu jogava no gol quando era criança, né? Até a adolescência aí eu joguei. Então, eu assistia muito jogo do Tafarel, eu gostava. Em relação ao futsal e futebol de campo, você falou que iniciou no campo, né? Teve uma passagem no campo. Qual que é a essência hoje do Reinaldo? A essência é mais campo ou mais futsal? Olha, Mickey, eu gosto muito do futsal. Sou apaixonado pelo futsal, pela dinâmica, né? Pela entrega que o pessoal faz dentro de quadro, porque né, é um jogo muito dinâmico. Legal. E as estratégias o tempo todo, e você pode mudar de acordo com o jogo. O campo, você já não tem essa possibilidade, né? Sim. Eu acho legal o campo, mas eu sou muito mais apaixonado hoje, né, pelo futsal. Eu acho legal, acho bonito e gostoso de jogar. Reinaldo, Pelé ou Maradona? Pelé, né? Pelé. Zico ou Zidane? Pela história que a gente sabe. Zico ou Zidane? Zico ou Zidane? Você acredita que eu assisti uma live do Zico e eu vou com o Zico, viu? Gostei do Zico, gostei da conversa dele. E ainda ele fez uma live junto com o PC de Oliveira, né? O PC fez a live com ele, eu gostei do Zico, eu vou votar no Zico. Tá bom. Messi ou Ronaldinho Gaúcho? Messi, né? Messi. Messi. Por mais que o Ronaldinho Gaúcho... Oi? Não pode falar. Por mais que o Ronaldinho Gaúcho fez o que ele fez, né? Mas, sei lá, eu vou o que perdurou, né? O Messi é Messi até hoje, né? Muito mais tempo, né? No auge. Exatamente. Responsabilidade. Eu acho que um atleta, ele tem que ter um monte como que eu posso dizer... Coisas interessantes nele, né? Coisas boas nele. Oi? Responsabilidade com a profissão, ele né? tem que ter... Exatamente, ser um pouco mais profissional. Ele tá lá dando exemplo, né? Ele é espelho para um monte de garoto, né? Então, acho que o Messi mostrou e tá mostrando isso até hoje, né? CR7 ou Neymar? Olha, aí é uma briga grande, né? Neymar é fenômeno, não tem como, né? Monstro. O melhor que a gente já viu aí, mas eu vou pelo profissionalismo, pela seriedade, eu vou com o Cristiano Ronaldo. Rogério Ceni ou Raí? Raí, né? Raí? Tudo bem que o Rogério Ceni foi ídolo por muito tempo, mas no final da carreira aí ele foi fazendo umas coisas que me deixaram, né? Me deixou muito chateado com ele, então eu prefiro o Raí.
Bacana. E para a gente finalizar, a sua praia, né? Falcão ou Manuel Tobias? Falcão, né? Manuel foi fera, mas Falcão hoje, até hoje, é respeitado e o futsal hoje no Brasil, e por muito tempo, se falava em futsal mundial, se falava em Falcão, né? Então tem que ser Falcão. Rinaldo, quando você iniciou a sua carreira como técnico, né? Você tinha uma referência, alguém que você olhava, algum técnico que você, né? Aqui na região, em São Roque, que você falava, puxa vida, né? Esse cara me inspirou, esse cara me deu força. Na região aqui, não tem como não falar do Zander, né? Ele foi pioneiro, não tem jeito. Ele, com a ideia dele, né, sem fazer o que a turma faz hoje, que nem eu, durante todo esse tempo, eu estudei e estudo até hoje, né? Porque a tecnologia chega, a preparação física cada vez é melhor, então você um dia almeja profissionalizar, você tem que buscar, né? E ele, não, né? Ele foi um cara curioso, né? Que gostava, era apaixonado e é apaixonado até hoje, e foi pioneiro nas táticas, nas jogadas ensaiadas, coisa que hoje, né? A turma pensa muito, trabalha muito, estuda muito, e ele já fazia isso lá atrás. E então o Zander me inspirou sim. Bacana. Existe uma máxima no futebol que técnico ganha jogo. É isso mesmo, Reinaldo? Como é que você vê isso? Ou é muita Ganhar técnico, eu acho que assim, eu sempre falo com meus garotos aí, que a gente que conversa, troca uma ideia, né? Fala, pô, o Neymar acabou com o jogo, mas pô, ele teve lá os seus volantes que ajudou, os laterais que apoiou, o meio-campo, né? O zagueiro foi monstro lá na frente, mas ele teve sua responsabilidade e o técnico também. Não acho que ele não ganha jogo sozinho, não. Né? Ele tem o seu mérito, mas não pode ser só o técnico que ganha jogo, né? Tem que ser dividido isso aí. Uma impressão que a gente sempre fica, né? Eu já joguei futebol, jogo futebol até hoje, quarentão, cinquentão. É que às vezes a dificuldade que o jogador tem de entender a parte tática do jogo, aquilo que o técnico ele pede. Como é que você vê isso? É isso mesmo? Tem jogador que tem mais dificuldade, outros menos dificuldade? Olha, assim, o assunto me parece simples, né? Mas no meu entendimento é meio complexo falar essa resposta, mas eu vou tentar. É o seguinte, eu tenho jogador. Olha, eu vou falar igual eu falei esses dias com um colega meu que hoje ele assumiu o profissional da Portuguesa Santista. Na década de 70, 80 até 90, você sabe que não tinha muito estudo sobre futebol. Sim. Existia o futebol, aonde o técnico ele escolhia a dedo aquele que fazia a melhor função, formava a equipe e jogo, Sim. né? Aí as coisas foram evoluindo, aí o técnico foi evoluindo também, começou a apresentar tática, técnica, e começou a evoluir o futebol, e quem era da década de 90 para lá, de 90 para baixo, não conseguia engolir isso aí, né? Sim. Porque a gente sempre foi criado solto, né? A gente sempre teve um futebol livre, ninguém mandava em nós. A gente fazia a nossa panela e ia pro choque, né? Então há um pouco de conflito, né? E eu estava numa live, numa reunião do auxiliar do Luxemburgo, Maurício, né? Maurício, esqueci o nome dele, o sobrenome. Maurício, e ele estava comentando isso aí, que muitos jogadores fazem, mas também tem uma rejeição, eles não aceitam um pouco, né? Porque mas só que os jogadores da década assim, de 2000 para cá, que o futebol é um pouco moderno, eles já aceitam mais, porque lá da base eles já tiveram essa informação, né? Entendeu? Não sei se conseguiu compreender. Sim, sim. Né? Então, o pessoal que é mais antigo, eles têm um pouco de uma trava, né? Um receio,
porque eles sempre foram criados soltos, e a juventude hoje, ele já cresce dentro de um planejamento, de uma organização, né? E daí, quando ele se torna um adulto, fica mais fácil o diálogo de técnico, tático. Hoje, como você falou, hoje a formação dos jogadores é diferente, né? Hoje o jogador já começa a se formar, já entendendo o que é um esquema de jogo, uma tática de jogo, né? Um 4-4-2, esses esquemas assim, já vem lá da cultura de base. Antes, não, como você falou, era bicho solto, né? A gente entrava no campo lá e cada um corria na sua, sabia o que era ponta direita, centroavante, e vamos que vamos, né? Isso era o principal, só não tinha muita tática, tinha um posicionamento, volante é volante, meia é meia, ponta é ponta, né? Centroavante é centroavante e acabou, não tinha como tem hoje, 4-1, 4-1, linha, transição defensiva, ofensiva, jogo com apoio, não apoio, jogo verticalizado, horizontalizado, ixi, é infinidade hoje os caras falar para você. E hoje para você, o que é mais fácil? A tática do futebol de campo ou a tática do futsal? No entendimento do jogador, você acha que eles entendem melhor? Acho que é mais né, isso aqui é a minha visão, né, mas deve ter estudo sobre isso. Eu acho que o campo é mais fácil de ser entendido, compreendido, né? Acho que a tática do campo, por mais jogadores que se tenham dentro do campo, as linhas, os espaços, o como jogar, eu acho que ele é mais fácil do que no futsal. O futsal, ele é dinâmico o tempo todo, né? Então você tem que ter um repertório muito amplo para tomar decisão, para ajudar a equipe ser vencedora. Agora no campo já não tem essa variação igual ao futsal, né? Reinaldo, uma coisa que a gente sempre observa nos técnicos é a característica que ele tem, a característica que ele monta, os times, e muitos às vezes demoram tempo para conseguir encaixar o jogo dele, de montar a equipe do jeito que ele gosta, de dar um padrão para essa equipe. Como é que é o estilo de jogo do Reinaldo? O Reinaldo, ele tem um padrão? Como é que funciona isso? Reinaldo tem um padrão, sim, né? Eu gosto de, com o tempo, convencer o grupo através do conhecimento, sabe? Eu não gosto de ficar me impondo o tempo todo, porque eu acho que ninguém é mais que ninguém. O ego, ele tem que ser guardado um pouco no bolso, né? E olhar no olho do jogador e tentar construir um melhor grupo possível, né? Com o tempo, né? Com uma troca e impor e, sabe, você sabe como é que é, né? E mostrar que você é o cara, acho que é difícil, né? Você só perde tempo, só desgaste. Então, eu gosto de construir a equipe com o tempo. Legal. Né? E é um estilo mais ofensivo, defensivo, mesclando? Como é que é a tática de jogo do Reinaldo? Eu estou analisando que nem... eu gosto de jogar xadrez, sabe? Então, eu percebo que também tem essa ideia do jogo retranqueiro e do jogo que ataca. No xadrez, eu não consigo me retrancar muito, não. Eu vou para cima. Então, acho que no futsal, eu também não gosto de ficar esperando muito, não. Tanto até na defesa, quem joga, né, principalmente os meninos que jogam mais próximo, eu não gosto de ficar esperando. Eu ataco até na defesa, né? Se possível, não de forma desorganizada, mas uma forma, né, que não dá para ficar esperando muito o jogo acontecer, não. Bacana. Reinaldo, qual foi o melhor jogador que você comandou? Tem vários, hein? Vários. Tem Vamos vários. lá, uns 2 ou 3 que você queira citar aí. Olha, assim, puxando sardinha, né? Eu gostei do Willian Neres, cara, né? Jogou comigo, eu acho que o cara, nas 4 linhas do futsal, o cara muito, muito diferente, né? Muito bom de bola. Esse fazia a diferença, ele era um cara diferente mesmo. Mais alguns ou só ele? Tem bastante, tem, né, o mais recente aí, o Cobra, né? Tem o Paulinho Popô, que hoje está lá na Itália, né? Esses caras aí é outro nível de futsal, né?
Perto da nossa região, aqui dentro da nossa realidade, são atletas acima da média, né? E um jogador que você jogou contra, que você fala, poxa, esse é muito bom. Algum jogador que você jogou contra? Caramba, foram tantos, hein? Mas Mas o mais que eu mais lembro, assim, próximo, foi quando jogamos contra o Folha, né? Folha. Que jogou, foi campeão, isso, Esse fazia chover na quadra. E tem bastante que passou, que a gente enfrentou. Mas Legal. uma que eu me lembre, o Folha, né, era diferente. Eu conversei com um amigo seu, o Evandrinho, e eu não sei se você viu, mas eu comentei com ele a seguinte questão. O Coringa ficou por um grande tempo absoluto aqui na região. Ficou assim, imbatível. E hoje a gente consegue enxergar outros times vindo, né, já se confrontando e batendo de frente, que é importante para o futebol da região. Né? Não é interessante a gente ter um. Como é que você vê essa questão? É isso mesmo? Já tem outras equipes já que estão se equiparando ao Coringa? Então, na época, como o Evandrinho comentou, né, ele desde 90, eu acho que ele começou no Coringa, né? O Coringa era absoluto porque, como eu citei aqui, o Zander era muito organizado desde sempre, entendeu? Então ele gostava, ele apoiava a molecada, que era o Evandro na época, que hoje se tornou um adulto, né? E eles sempre foram muito organizados. Sim. E sempre andaram junto com os seus grupinhos, né, de atletas como o Chinho, Vaguinho, e uma infinidade de jogador, né? E era só o Coringa que treinava, só o Coringa que era organizado, então se sobressaía muito, né? Mas com o tempo, o futsal cresceu, muitas equipes se formaram, né? Hoje, a gente sabe, né, que existe muita escolinha de futsal. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, já havia muita escolinha de futsal, e aí, nesse meio tempo, formou-se muito jogador. Então, tem jogador a dar com um pau, né? Tem bastante. E daí, formou essas equipes. Quando junta a panela forte em alumínio, Mairink, Vargem Grande, aí, sim, o nível de futsal realmente ficou muito competitivo, né? E o Coringa teve muita mudança, né? O Evandrinho hoje, eu não lembro com quantos anos ele tá, mas teve uma geração, ele começou com 9 anos, ele foi jogando com o mesmo time até os 28, 30, 31 anos, né? Depois cada um virou pai de família, responsável e desmanchou, veio outra geração, mas não igual a deles, né? Foi mudando bastante, foi um período que teve bastante mudança. E por isso que eu acredito que não permaneceu essa hegemonia, né? Esse Coringa vencedor mas ainda é o melhor vencedor o maior vencedor de São Roque ainda. Fortíssimo. Reinaldo, o que é necessário para ser um técnico de futebol, de campo, de futsal? Exige muito? Olha, eu vejo por mim. Eu realmente, eu não. Sabe, quando você está com dúvida, você precisa buscar. Você não pode morrer com ela. E é o que eu faço. Se eu tenho dúvida em alguma coisa, eu vou buscar. Quando eu comecei como técnico, eu não conseguia dar um treino, né? Então eu fui buscar, fui estudar em São Paulo. E daí falar, mas que tem um aluno de 10, 11 anos que eu trabalho, falou, mas precisa estudar para jogar bola? Para jogar, eu não sei, mas para ensinar precisa. Né? Você precisa entender a pessoa, o comportamento, parte física, né? Saber dialogar. Então, acho que é necessário pesquisar, estudar. Eu gosto de ler livro de comportamento, autoajuda, gosto de ler o livro técnico, que nem na quarentena eu já li preparação física, eu li treinamento para criança, eu converso com técnicos profissionais, não profissionais, né? Que tem esse grupo Zoom, né? Então a gente fecha o grupo, discute sobre a ideia de treino, como treinar, como conversar com o jogador. Então acho que
que é importante, sim, buscar, né? Sempre buscar, porque senão você não tem material, ferramenta para poder trabalhar melhor, né? Fazer um trabalho melhor. Eu vejo assim, para você montar um time campeão, a primeira coisa é montar a equipe, nessa montagem. E o Reinaldo participa dessa montagem. Qual que é o perfil de jogador que o Reinaldo busca para as equipes dele? Pergunta difícil, hein? Pergunta de 1 milhão, pô. Essa é difícil. Então, eu vou pela linha que eu estudo, né? O jogo tanto o futebol quanto o futsal, ele precisa de um atleta que resolva o problema. A gente sabe qual o problema que tem que resolver, né? A gente tem que fazer gol, procurar o jogo, né? E então existe cada atleta no seu perfil, marcador, que ataca mais ofensivo, né? Mais defensivo, e daí a gente tem que analisar qual que Entender. defende melhor, qual tem a postura melhor. Então, essa é a ideia. Hoje se fala muito também em técnico bom, é aquele técnico que sabe comandar o vestiário. Não é só a quadra, mas o vestiário. Porque é ali que acontecem muitas coisas que as pessoas não veem, né? É no vestiário. Uhum. Como é que é o Reinaldo em relação ao vestiário? É um cara mais calmo? É um cara mais agitado? Na hora certa, ergue um pouco o tom de voz? Como é que é o Reinaldo? Ah, eu tenho meus momentos, mas perto dos adultos vai saber do que eu vou falar. Eles sempre me chamam de técnico muito bonzinho. Não tem como, eu não consigo estourar, não consigo brigar, entendeu? Eu sou mais racional, mais que nem regionais. Eu vou dar um exemplo assim, né? Teve um momento que a gente estava para se classificar. No último regionais que a gente ficou vice, né? Campeão. E pegamos um jogo quase classificado, né? Pegamos praticamente classificado. E só que os atletas tiraram o pé. Assim, deixou o jogo mais leve e tal, e acabaram perdendo a partida, sabe? Aí a van foi levar a gente para o alojamento, e eu remoendo, não conseguia dar aquela bronca no vestiário, fiquei pé da vida. Mas daí, no meio do caminho, na van, eu falei o que eu tinha que falar, não tem jeito, né? Mas eu não briguei, não xinguei, não ofendi, mas eu mostrei que para eles que a gente tinha responsabilidade e não podia fazer o que quisesse da vida a hora que quisesse, entendeu? E daí eu acho que eles compreenderam isso aí, nos próximos jogos a gente jogou super bem e chegamos até a final, né? Então é essa a ideia. Eu não consigo xingar, brigar e jogar a culpa em ninguém. Acho que todo mundo está no mesmo barco. Então por isso eu chamei a responsabilidade para o grupo, né? Transferi a responsabilidade para o grupo e mostrei para o grupo que, calma aí, não é bem por aí, não é assim que a gente vai querer chegar na final. E eu acho que deu certo, né? Pelo menos na final a gente chegou. Reinaldo, um jogador multinudo. Um cara que você já enfrentou, que jogou com você, que assim, que é o cara que chega junto mesmo. Que jogou comigo assim, né? Tive muitos. Eu gosto de Conhece, jogador, eu gosto de jogador assim, precisa, né? precisa, né? Esse Tem momento que precisa destruir o adversário de uma forma aí que o filho do Zander. Nossa, já ganhamos título através dessa estratégia, é, né? Eu lembro uma vez que a gente tava perdendo para Piedade, que era uma final, se eu não me engano, e daí o Elvis estava lá no banco, né? E o Zander estrategicamente falou, ó, resolva o problema aí. Ele entrou, fez o que você acabou de perguntar, né? Empatamos e ainda ele, na hora dos pênaltis, ele fez o gol decisivo. Eu falei, entendeu? Tá vendo? Às vezes precisa, né? Desestabilizou os caras, adversário, empatamos o jogo e ganhamos nos pênaltis com o gol dele. Eu falei, tá vendo? Precisa, tem hora que precisa. assim. Um jogador tático, aquele que você Tá? fala,
entende, se precisar fazer uma linha um pouco mais adiantada, entende, um pouco mais atrás, entende. Na minha geração aqui, né, como professor do Grêmio, eu tive bastante, assim, né, porque a gente conversava bastante. Mas jogador, que incrível que pareça que eu gosto, que me escutou e conversava comigo numa boa, o Paulinho Popô hoje que tá na Itália lá, quando ele jogou próximo, ele era um cara que era muito acima da média que escutava, né? Né? Um jogador mala. Mala tá cheio, ele também tá cheio. Ai, caramba. Não sei lá, eu acho que essa me compromete, né? Não dá pra. Tá bom, vamos pular essa então, né? Um jogador chato. Chato. Puxa vida. Existe o chato assim, Caramba. o chato que fala o jogo inteiro, que, né, sim, é um cara que cobra. Às vezes a maioria não consegue enxergar esse cara bem, acha ele chato, né? Mas eu imagino que foi um jogador essencial, né? Essa chatice de cobrar, de se cobrar, né? De cobrar o companheiro na questão do posicionamento, da jogada certa. Tem bastante, assim, né? No grupo, acho que num time, tem o chato, tem o legal, tem o indisciplinado, tem o butinudo, tem de tudo, né? Mas quando você fala, aquele fulano é o chato, ou ele não entende que ele é chato, ou ele sabe que ele é chato, mas não gostaria que eu falasse. Falei, se eu falar, eu vou arrumar briga, então é complicado, né? Hoje, Reinaldo, eu assisto alguns jogos do futsal, né? Pelo meu filho, o Lucas, o meu filho também, o Pedro, também joga alguns times, eu acabo indo, né? E uma coisa que eu percebo nesses jovens, né, no futebol atual, são poucos jogadores que se cobram o melhor posicionamento, a melhor jogada. E isso, assim, voltando para a minha época, era uma coisa normal, né? A gente tinha no time lá 4 ou 5 jogadores que faziam o papel do técnico dentro do campo, que entendiam a tática do jogo, aquilo que se pedia, né, e orientava. E essa orientação era a chatice que a gente acabou de falar, de ficar insistindo na coisa certa. E hoje eu vejo pouco isso nos jovens. Inclusive, cobro muitos que eu tenho próximo, eu sempre cobro isso, né? Pô, você tem que cobrar mais o companheiro. Às vezes ele vai atacar na hora errada e expõe a defesa. Então, isso é normal. No jogo é normal. E time que quer ganhar tem que ter essa cobrança. Como é que você vê hoje isso? É isso mesmo? Você enxerga dessa forma? Olha, eu concordo plenamente com você, mas só coloco um entre parênteses aí, né? Que existem formas de se comunicar, né? Você pode cobrar o tempo todo, mas você tem que saber cobrar, né? Às vezes o chato, ele chega a ser ofensivo, e quem às vezes ele ofende é tão competitivo que não aceita isso aí, e acaba meio que desestruturando, rompendo com a equipe, entendeu? Tem cara que compreende, tranquilo, ele acaba jogando junto, mas tem cara que se ofende e abandona a partida. Aí você vai estar livre para fazer o gol, ele prefere enfrentar a defesa sozinho porque ele não gostou da cobrança que ele teve lá atrás, né? Vai abandonar a sua cobertura quando você é superado lá porque ele não gostou da sua cobrança, entendeu? Mas tem cara que entende, ele se percebe que não, beleza, eu fui cobrado, não, então vamos jogar, vamos fazer a coisa acontecer, né? Eu particularmente eu gosto. Às vezes, eu procuro dentro da equipe adotar um líder, né? Porque o PC de Oliveira, como eu comentei com você, ele está fazendo os estudos no campo, né? Que o técnico de futebol, por exemplo, ele não consegue tomar conta de tudo sozinho. Então, ele tem o técnico para a defesa, o técnico para o ataque, o técnico para a falta, né? Para o contra-ataque e assim vai, né? Ele vai dividindo funções para que tenha uma excelência, né, na observação, porque o técnico não consegue abraçar tudo,
né? Você mesmo perguntou sobre vestiário. Lógico que eu tenho a minha palavra, né? Mas às vezes um capitão que o grupo acaba elegendo, gostando, né, da personalidade dele, eu dou mais a palavra para ele falar na hora de motivar, na hora de chamar o grupo para correr, para competir, entendeu? Né, eu tenho a minha palavra, mas se o capitão ele consegue chamar, ele consegue dar aquele choque no grupo melhor que eu, não vejo problema em dar liberdade para ele, entendeu? Lógico, se eu perceber que ele tá quebrando o vídeo de ajudar, a gente chama, convida outro, ou chama o cara de canto, ó. Os caras gostam de correr junto com você, de que você é o capitão, mas, cara, seu comportamento tá insuportável, vamos melhorar isso aí. Então, tem que ter sempre uma troca, né? Tem algum jogador que você não comandou, mas você gostaria de comandar? Alguém que você jogou contra e fala, poxa, esse aqui, se viesse aqui na minha mão, eu acho que eu poderia ajudar ele a evoluir um pouco mais. Acho que não tem, né? Não, ainda não posso ser pretensioso a tanto, né? Se um dia eu tivesse num Magnus, num Corinthians, num time grande, talvez, mas hoje não, né? Não. Hoje ainda não estou nesse ponto de escolher. Qual é o projeto de técnico do Reinaldo? Você tem um projeto aí para sua carreira? Olha, incrível que pareça, nessa quarentena aí que a gente ficou em casa, né? E que eu fiquei estudando, lendo, conversando com, né, que trabalham em clubes grandes aí em São Paulo, aí por aí. Eu acabei fazendo um projeto para o rapaz que assumiu um profissional e a gente discutiu e eu e mais o professor Mairim, que eu acho que você deve conhecer, o Rubens, né? Conheço. A gente elaborou um projeto, apresentou para ele, ele aprovou. Então, hoje eu e o Rubens estamos pensando em fazer a nossa metodologia e apresentar para outros técnicos, entendeu? E futuramente, quem sabe, né? A futura a Deus pertence, né? Lógico que eu quero um lugarzinho ao sol, eu quero ser profissional na área como técnico, mas hoje a gente está estruturando um projeto legal que um técnico profissional gostou da ideia, a gente só vai continuar. Vai que futuramente, quem sabe, né? Quem sabe, né? Um jogo inesquecível. Um jogo inesquecível? Eu falei numa live que um jogo inesquecível para mim foi o Regionais aqui em São Roque. Lógico, eu não jogava, eu assisti o Coringa do lado de fora, né? Mas ele estava representando a seleção de São Roque. Foi contra a Itapeva, se eu não me engano. Não sei se é semifinal, quartas de final em São Roque. Rapaz do céu, que jogo eletrizante. Foi, né, 2 tempo normal, mais 2 de prorrogação. Impressionante. Né, quadra cheia, ginásio pequeno. Nossa senhora, que caldeirão. Como que foi o projeto do Coringa na Série Prata? O que representou para você, né, para sua carreira? Que foi um sucesso, foi, né? Mas o que representou para o Reinaldo? Então, para mim, a experiência, né, de estar no meio, de chegar longe, de ser campeão, foi uma experiência, né, de trabalhar com um técnico profissional e chegar até onde nós chegamos, com toda a dificuldade que só o grupo sabe que teve, né, e que não é fácil manter a equipe. E essa experiência, acredito que deu para olhar um pouquinho mais para frente, sabe? Bacana. Olhar para frente e falar, não, eu posso fazer um trabalho legal, né, futuramente, porque eu já tive uma experiência lá atrás. Que legal, que bacana. Qual foi o melhor Coringa que o Reinaldo comandou? Melhor Coringa? Puxa vida, hein? De um campeonato ou um ano que você lembra? Eu gosto sim, eu sei que, não falar de nível de jogadores, né, profissionais que nem de campeonato, mas eu gostei de uma época
onde eu tinha uma equipe, uns meninos que apareceram para treinar no Coringa. A gente treinou, trabalhou, né, um bom tempo e entramos no campeonato, não fomos campeões. A gente perdeu para a Piedade na final. Mas foi o meu melhor trabalho até hoje, né? Porque deu tempo de fazer um trabalho. O grupo ficou um tempão comigo, né? E a gente disputou a série bronze quando tinha, né, a bronze da Liga da Federação Paulista. A gente disputou o campeonato em Votorantim. A gente chegou a ser semifinalista, né? Então, é, foi uma equipe muito legal de trabalhar. Na época, acho que era em 2014, se eu não me engano, 2013, 2014. Tá, quem são esses meninos que trabalham com você? O capitão, né, como até hoje é o Juninho Coxa, né? Ele era o mais velho da equipe, mas ele tinha, acho que na época, 19 anos, o mais velho da equipe. O resto, né, eram um pouco mais novos. Ou ele era 20, 21, eu não lembro, 2014. Sim. Eu acho que ele devia ter 20 e os outros, né, 18, 19, 17, Que né? bacana. Eu acho que foi uma época boa, uma época boa. Defina. Oi? Oi? Defina. Era o Juninho Costa, o Índio, o Guilherme, Wesley, Nenê, o goleiro, não, eu acho que era o Iago, né? O goleiro Iago. Daí tinha o Wesley, tinha o outro Nenê, o Everson, né? Parente do Sandro Pereira. Essa foi uma equipe boa, uma equipe que, né, tenho saudade de ver jogar. E muitos continuam com você ainda, né? O Coxa, né? Hoje, daquele tempo, só o Coxa que ficou. Bacana. Defina o Reinaldo como treinador. Definir Reinaldo como treinador. Eu acho que eu sou um cara calmo, que age mais com a razão do que com a emoção, né? Eu acho que eu sou curioso, gosto de pesquisar, estudar e sempre apresentar o melhor para os atletas, né? Eu me considero um cara parceiro, né? Que o que puder ajudar, eu vou ajudar. E eu acho que é isso. E apesar que muitos jogadores são muito competitivos, né? E cobram mais sangue né, no olho, sangue na veia, ser mais explosivo, mas acho que tem um momento certo e eu me contenho mais do que me esperneio mais, né? Sou mais contido. Tranquilo, legal. Reinaldo, qual que é o clássico hoje em São Roque no futsal? É Coringa aí? Hoje Coringa e 5S? Você conhece, né? Legal. Né? É, né? Bacana. Tem que Para ser. finalizar, Reinaldo, o que Oi. representa o Coringa na vida do Reinaldo? Ah, Coringa. Que representa. É clichê, né? Mas é minha vida e está sendo até hoje, né? Legal. Faz muito tempo que eu tô com eles e pretendo estar com eles por muito tempo, né? Um sonho seria sobreviver, né, do Coringa, mostrar o Coringa numa primeira divisão de Liga Nacional, já pensou? Bacana, Né, nossa. numa federação, né, jogando com os grandes nomes, com uma estrutura espetacular, mas é minha vida, eu trabalho para ele. O que eu tenho hoje foi o Coringa que me deu, né, que me proporcionou, e o que eu estudo é pelo Coringa, né, para fazer o Coringa ser maior do que eu considero que seja. Que bacana, que joia. Reinaldo, agradeço muito a sua participação, agradeço o aceite no convite, né? Foi através do meu filho Lucas. Meu filho Lucas admira você, sabe? Admira como Opa. técnico, sempre fala de você. Uhum. Então foi um prazer iniciar esse bate-papo com técnicos por você. Muito legal mesmo, agradeço. Agradeço. Desejo que tenha muito sucesso na carreira sua como treinador.
Eu acredito que não só para São Roque, mas a região ficaria muito feliz de ver um técnico, né? Numa expressão maior, de repente num clube maior, tá? Então, tudo de bom para você e para sua carreira. Opa, muito obrigado, Mickey. Um prazer conversar com você. Desculpa alguma coisa aí, se não conseguir responder, que tem coisa que deixa a gente num beco sem saída, mas muito obrigado novamente e bom trabalho aí com as outras entrevistas, com outras pessoas e vamos torcer, quem sabe a gente atinge o nosso objetivo aí, né? Sim. Obrigado. Um abração, fica com Deus aí, tá bom? Tudo de bom, boa semana. Valeu. Obrigado, até mais.